Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Fica antes de Mateus. Malaquias 3, verso 8 e 9. Para quem não tem a Bíblia, eu acredito que vai aparecendo na projeção. Nós vamos fazer uma meditação nesse texto. E eu espero que com a ajuda de Deus, às 11 horas em ponto, a gente encerra essa programação. Eu sei que é cansativo, né? Ficar sentado. Então eu vou pedir aos irmãos para levantar um pouquinho, até para descansar os bancos, né? Os bancos também cansam, né? Ó, tá aqui na projeção, tá? Malaquias capítulo 3, verso 8 e verso 9. Amém? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Amém, irmãos? Podem assentar. Amados, os profetas do Velho Testamento, muitas das vezes eles eram tidos como homens loucos, homens mal-humorados, homens difíceis de serem entendidos, homens que pregavam suas mensagens, seus oráculos com a própria vida, homens que traziam mensagens fortes, profundas e muitas das vezes com uma espada estraçalhando mesmo o coração de um povo que ora estava na presença de Deus de uma forma dedicada, outra hora estava bem distante de Deus. E as constantes mensagens desses profetas às vezes são para nós bem contemporâneas. Malaquias escreveu essas palavras numa faixa de mais ou menos 2.400 a 2.500 anos atrás. Texto que Malaquias escreveu há 2.400 anos atrás ainda fala de forma muito atual aos nossos corações. A palavra de Deus, irmãos, ela, apesar de ser escrita mais de 2.000 anos atrás, ou alguns livros com quase 3.000 anos atrás, ela ainda é muito atual, ela ainda fala muito aos nossos corações e vai continuar falando sempre. Os livros mais novos que têm saído no mercado hoje, eles não conseguem se atualizar quanto a palavra de Deus, que é o livro mais vendido no mundo. Você sabia disso? O segundo livro mais vendido no mundo é o Guinness Book, né? Mas esse é o livro mais vendido no mundo. E a palavra de Deus, ela é atual e se atualiza sempre. Sempre que você abrir a palavra de Deus, ela vai estar falando aos nossos corações. Malaquias, irmãos, é um desses profetas que briga. Malaquias questiona. Malaquias confronta. Malaquias nos incomoda. Malaquias toca na nossa tranquilidade, na nossa comodidade. Malaquias futuca a nossa fé. Malaquias faz perguntas que mexem conosco. Malaquias traz uma mensagem bem atual para a igreja hoje. Se você der uma olhadinha aí, só no capítulo 1, vamos lá, vê se você consegue me ajudar aí, o Mateus. Malaquias 1, 2. Nós vamos ver, dando alguns versículos, como que Malaquias futuca a fé de algumas coisas. Olha aqui de algumas pessoas, olha o que Malaquias escreve. Deus diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, eu vos tenho amado, mas vocês dizem: em que nos tem amado? Deus nos tem amado, e o homem hoje questiona: Deus tem me amado? Como que Deus tem me amado? Se eu não consigo o que eu quero, se eu vou à igreja toda semana em busca da bênção e não consigo a bênção. Deus tem amado o seu povo e o povo ainda fica atrás de outros amantes, de outros amores. Cada amor novo o povo corre atrás e esquece que Deus tem nos amado. Deus te ama sempre.
E o diabo sempre colocando no seu coração que Deus talvez não te ama. Quem sou eu para Deus me amar? Eu sou a pior criatura. Mas Deus te conhece. Havia um pastor que toda vez que ele pregava na sua igreja, ele dizia assim, ele lia a Bíblia e depois da oração, ele orava, depois na oração ele orava assim: Senhor, se esse povo me conhecesse do jeito que o Senhor me conhece, eles não ouviriam nenhuma palavra que eu falo, ia todo mundo embora. Mas Deus te conhece, Deus me conhece, mesmo conhecendo quem você é, Deus te ama. E a maneira como Deus tem me amado, Deus, Ele não me dá nada. Ele não me dá o que eu quero. Como que Ele me ama desse jeito? Deus tem te amado porque você vive melhor do que você merece. Porque você tem mais do que você precisa. Porque você tem o perdão, você tem a paz, você tem a presença do Espírito Santo em sua vida. No capítulo 1 ainda, no verso 6, Malaquias confronta também, verso 6, Mateus. Olha lá o que Malaquias fala. O filho honra o pai. O servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezam o meu nome, e vocês que dizem, em que nós temos desprezado o teu nome. Malaquias está colocando aqui algumas figuras e nós podemos aprofundar mais. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e falando assim, eu não lembro quem foi, mas a pessoa estava falando o seguinte para mim: Jorge, o gato não é amigo do homem. Se você tiver um gato dentro de casa, o bicho é traiçoeiro. Para de dar comida para ele, fica doente, para de dar comida que ele te abandona, ele vai embora, ele vai caçar outra casa, ele vai caçar outro lugar. Mas o cachorro não, o cachorro é fiel. O cachorro está ali te protegendo. Tinha um senhor que ficava ali na S010 pedindo uma cadeira de roda. Os irmãos devem ter visto nos jornais. Ficava ali no cachorrinho. O carro atropelou ele, o cachorro ficou doente, o cachorro ficou ali tomando conta da cadeira, o cachorro foi fiel. E às vezes, irmãos, nós somos fiéis aos nossos pais, aos nossos patrões, aos nossos governantes. Malaquias está dizendo aqui que nós somos tão fiéis aos nossos patrões que eu aposto que muitos de vocês já convidaram o seu patrão para almoçar na sua casa um dia. De vez em quando a gente faz um aniversário do nosso filho, fulano, um convite para você, dá para você ir, quero ver você lá. Aí quando o patrão chega, esse é meu patrão, dou honras para ele, né? Às vezes a gente fala, às vezes até outro dia eu fui num aniversário, né? Um PM, o PM falou bem assim, o comandante da polícia estava lá, esse é meu pastor. E o comandante, grandão, eu também sou da igreja batista, que bom. Mas, será que às vezes a gente fala assim, esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu sirvo? Cadê a honra do nosso Deus, irmãos? Cadê a honra do nosso Deus, se num domingo de sol tão bonito que você tinha que estar na casa do Senhor, você está lá na praia, aí você vai dizer para quem? Esse é o meu Deus. Meus irmãos estão todos lá adorando na igreja, eu estou aqui contemplando o mar que Ele fez. Onde está a honra que nós devemos dar a Deus? Malaquias vai ainda, versos 7 e 8, pula para 7 e 8, Mateus. 7. Vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Por que quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Quando vocês oferecem um animal aleijado ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador o animal aleijado, cego. Porventura terá ele alegria em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha,
você é convidado para ir no aniversário do rico, você não vai de mão vazia. Você compra um presente caro, divide no cartão, fica 10 vezes pagando, mas você quer alegrar seu patrão, ou o rico que te convidou, um político que te convidou, um fazendeiro, né? Você quer levar o melhor para ele. Mas quando você é convidado para ir no aniversário do pobre, você não leva uma lembrancinha, né? Qual ano de 99 vê se tem uma lembrancinha para ele? A palavra de Deus diz que quem dá para o rico fica pobre. Está escrito em Provérbios. E a gente inverte os valores. Quem não precisa, o rico vai pegar aquele negócio caro que você comprou, está pagando prejuízo e vai deixar no canto. O pobre, coitado, vai pegar o sabonete e vai assim, eu não vou nem tomar banho. Eu conheci um senhor que ele ganhou uma caixa de bombom. Ele comeu os bombons e guardou a caixa. Uns 10 anos que eu frequentava a casa dele, a caixa de bombom estava lá. A gente olhava para a caixa, dava aquela vontade, mas a caixa estava vazia. Mas ele guardava a caixa. Eu conheci uma irmã que se você desse uma bala para ela, ela chupava a bala e guardava o papel. Guardava mesmo, papel de bala. Dizendo que sempre que ela pegava o papel, ela lembrava que deu a bala a ela. Agora o rico, você dá para ele um negócio caro e nem vai ligar. O que Malaquias está falando é que Deus, que é dono de tudo, que é rico, Deus que é importante, Deus que merece toda a honra, o nosso Deus que é grande, nós oferecemos para Ele o animal cego, o animal coxo, tratamos a mesa do Senhor como algo desprezível, oferecemos ao nosso Deus as migalhas, oferecemos a Deus se sobrar. Eu li uma história de um homem que ele ganhou 10 bananas e ele sabia que tinha que dar uma para Deus e comer 9. Ele comeu as 10 e deu as cascas para Deus. É dessa forma que nós às vezes temos nos comportado, irmãos. Eu vou fazer para Deus se der tempo, eu vou dar para Deus se sobrar, eu vou servir ao Senhor quando eu não puder. Irmão, vamos lá. Não, eu tenho que fazer trabalho de escola. Não, eu preciso estudar para a prova. Não, eu tenho um churrasco dos amigos do trabalho. A gente coloca tudo na frente de Deus por último. Eu já ouvi muitas, já teve pessoas que falam de ir à igreja, eu vou lá visitar. Irmão, por que você não está mais indo à igreja, irmão? Pastor, eu tenho que limpar a casa, pastor. Irmão, por que você não vai à igreja, irmão? Pastor, está vendo aqui onde eu moro? Todos os dias eu tenho que subir essa ladeira para ir para o trabalho. Domingo. Poxa, pastor, domingo eu vou, né? Sim, irmão, Jesus subiu a cruz, Jesus subiu uma cruz nas costas do monte de Calvário por você. Você não pode fazer, não pode subir as escadas para encontrar-se com os irmãos para adorar Jesus. Dessa forma, irmãos, nós temos servido a Deus de uma forma relaxada. Tem pessoas que servem a Deus de uma forma relaxada. E hoje a Igreja Batista do Brasil, que foi uma igreja tão fervorosa, existem muitos crentes que não estão nem aí para a voz do Brasil. E mais, verso 13, capítulo 1, verso 13. Malaquias diz o seguinte, verso 13: e vocês ainda dizem, eis aqui, que canseira, estou cansado, enjoado, né? E o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês oferecem o que foi roubado, vocês oferecem o coxo, o enfermo, assim trazeis a oferta, roubado. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Irmãos, uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida foi com meu pai. Eu já falei isso aqui várias vezes, vou falar de novo. Meu pai, ele ia receber o pagamento lá em Vitória. Aí ele recebia o dinheiro em Vitória, voltava para a Serra de ônibus, chegava em casa, ele separava o dízimo, as notas novinhas. Se tivesse uma nota nova e uma velha, ele dizia que não podia dar para Deus nota velha.
Depois que ele separava o dízimo, dizia, isso aqui é o dízimo, ele pegava os 90%, aí ele voltava em Vitória, no mesmo dia, para fazer compras. Aí depois voltava de ônibus de novo. Imagina, sair lá para o centro da Serra quase, e a Vitória voltar só para trazer o dízimo, guardava o dízimo, voltava para a Vitória para fazer compra. Ele dizia, o de Deus eu separo primeiro, o resto a gente resolve. Trabalhou com fidelidade e foi abençoado. Nossa casa nunca faltou nada. Nossa despensa nunca faltou nada. Nunca tivemos que sair na casa de ninguém pedindo nada. E papai não ganhava tanto. Mas éramos felizes com o que tínhamos, irmãos. Irmãos, ofereça o seu melhor para Deus. Ofereça o melhor para Deus. O primeiro é de Deus. As primícias são de Deus. Dessa forma, então, Malaquias apresenta nesse texto que nós lemos que toda nação está debaixo de uma grande maldição. Pelo fato dos homens estar roubando de Deus, pelo fato de andarmos na corda bamba com Deus, pela forma de andarmos de qualquer jeito na presença de Deus. Malaquias verso 3, 9 diz, vocês estão debaixo de grande maldição. Toda nação está debaixo de uma grande maldição. Irmãos, o Brasil, nosso querido Brasil hoje, não está num mar de rosas, não. A situação é confusa. A política está confusa. Os homens estão roubando. A gasolina está mais cara. O supermercado está mais caro. A saúde está precária. As famílias estão se desfazendo. No ano de 2013, no estado do Espírito Santo, teve 35 mil divórcios. Casais se separam, filhos ficam perdidos. Viram traficantes, viram usuários de drogas, viram presidiários. O estado do Espírito Santo tem 54 mil mandados de prisão. E a Polícia Civil não dá conta de... E nem tem onde colocar todo mundo. O número de pessoas usando drogas aumenta a cada dia. O número de mortos no município da Serra aumenta a cada dia. Jovens estão morrendo. Jovens estão desistindo dos namoros convencionais. E digo aqui, a homossexualidade está crescendo dentro de nossas famílias. Quase todas as famílias, você deve ter um primo, um sobrinho, um cunhado, alguém da família que está se tornando homossexual. As famílias estão ameaçadas, irmãos. O desemprego no país está crescendo. Até onde eu sei, são 11 milhões de desempregados, 11 milhões de pais de família, milhões de crianças que não sabe, o pai não sabe de onde tirar recursos para dar alimento para o seu filho. E dessa forma, irmãos, nós podemos dizer que a nação do Brasil está entrando, eu não quero ser taxativo demais, mas está entrando debaixo de uma grande maldição. Por quê? A palavra de Deus tem resposta. E eu quero destacar de uma forma breve 3 coisas aqui, irmãos, que Malaquias também aponta que é o fato de estarmos debaixo de uma grande maldição. Estamos debaixo da grande maldição quando nos envolvemos com as corrupções do mundo. Interessante que em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz o seguinte: não vos conformeis com esse mundo. E nós estamos nos conformando a cada dia. Existe uma doutrina na filosofia chamada de relativismo. Enquanto eu estava escrevendo esse sermão, um professor de filosofia passou, viu eu escrevendo, viu eu pesquisando e falou assim: Jorge, você sabe o que é relativismo? É complexo o negócio, hein? O relativismo é a doutrina que diz o seguinte: não existe verdade, ou tudo é verdade, mas não existe uma verdade, existem muitas verdades. Isso vai até contradizendo a lógica, matemática, né? Raciocínio lógico. Existem muitas verdades. E mais, o relativismo é o quê? Aquilo que era verdade, isso aqui era verdade. Durante 2016 anos, isso aqui foi verdade. Isso aqui foi mentira.
Só que agora é o seguinte, isso aqui passou a ser verdade, isso aqui passou a ser mentira. E a gente pode ver que as mudanças nas coisas vão acontecendo. Por exemplo, antigamente, quando o rapaz ia namorar uma moça, ele chegava, sentava na sala, conversava com a moça, conversava com a família, né? E dali surgiu um casamento, beleza. Hoje em dia é diferente, o rapaz chega na casa da moça e já vai direto para o quarto da moça. O rapaz frequenta o quarto da moça. E a moça não aceita que o rapaz fique na sala conversando com a família. Aquilo que era mentira passou a ser. Isso é coisa do passado. Olha, a gente está no presente. A gente muda as coisas. O que era verdade passou a ser mentira, o que era mentira passou a ser verdade. Isso se chama relativismo. Deus abre as janelas do céu. Deus chama você, meu irmão, para fazer prova. Deus chama você para colocar uma prova. Deus chama você para uma experiência. Deus chama você para ter esse contato. Entrega o dízimo e você vai ver se não tem respostas na sua vida. Mas não entrega também com a mão esperando receber com a outra, não. Porque o dízimo não é seu. Aliás, tudo que você tem é de Deus. O camarada aceitou Jesus e foi trabalhar na segunda-feira. E o pessoal os colegas de trabalho assim, você é besta, agora você vai dar 10% para o pastor, né? Agora você vai dar 10% para a igreja. O rapaz ficou tão triste, chegou na igreja e disse, pastor, estou triste, pastor. Riram da minha cara no serviço. Falaram que agora tem que dar 10%. Pastor, 10% é de Deus mesmo? Eu pastor assim, não. 10% não é de Deus, não. 100% é de Deus. Tudo que você tem é de Deus. E você está convidado por Deus a devolver apenas 10. Você tinha que devolver 100. Mas Deus te dá o privilégio de participar com 10. E ainda Ele se mostra para fazer prova com você. Não podemos enganar a Deus, irmãos. E eu quero encerrar destacando o seguinte. Estamos debaixo de uma grande maldição, porque quebramos as nossas alianças com Deus. Capítulo 2, versos de 2 a 8. Capítulo 2, de 2 a 8. Não sei se vai dar para ler todo o texto, mas olha o que Malaquias diz. Capítulo 2, versos de 2 a 8. Malaquias mostra que nós quebramos as nossas alianças com Deus. Se não ouvirdes e se não se propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos e também já tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso coração. Eis que reprovarei a vossa semente, espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, para junto destes serei levado. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, eu las dei para que temesse. Então temeu-me, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Um povo que quebrava a aliança, e ainda hoje um povo que quebra a aliança. Irmãos, aliança simboliza acordo, tratado, contrato, união. Nós fazemos alianças. Quando você vai trabalhar numa empresa, a empresa, se ela for organizadinha, ela te dá um termo no qual tem os seus direitos e tem os seus deveres, e você assina. No casamento é feita uma aliança também. Você sela a aliança, né, com o anel,
E quando o pastor diz o noivo, pode beijar a noiva, né? Aí todo mundo fica feliz. Mas muitas pessoas quebram a aliança. Muitas pessoas não são fiéis na aliança. Eu quero dizer, amados, que muitas das vezes nós quebramos nossas promessas com Deus. E eu quero encerrar esse momento dizendo para você o seguinte: não dá tempo de falar sobre tudo aqui que eu queria falar, mas no dia do seu batismo você recebeu um certificado. Quantos receberam o certificado no dia? Você já leu o que está atrás do seu certificado? Esse daqui está em branco, né? Mas o que está escrito atrás do seu certificado foi o que você recebeu hoje aí na folha. Cadê as folhas? Levanta aí para eu ver se... Do lado tem a ordem de culto e do outro lado tem o pacto das igrejas batistas. Quantos aqui já leram esse pacto um dia? Quantos aqui sabem de cabeça esse pacto? Nós vamos encerrar esse pacto observando ele. Porque muitas das vezes, muitos de vocês não estão cientes desse pacto que você tem com Deus. E se você não estiver cumprindo esse pacto, você está quebrando uma promessa, você está quebrando uma aliança com Deus, ou com a igreja também. Vamos aí a leitura? Cadê o seu irmãozinho? Recebeu não? O irmãozinho não recebeu. Mas a irmã já sabe de cabeça, né? Quantos anos de batizada? De batizada? 78 anos de batizado, né? A irmã recebeu isso aí no dia que batizou? Não existia, né? Então vamos à leitura então. Olha bem. Pacto das igrejas batistas. Vamos ler juntos essa parte em negrito? Tenho sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e batizado sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos unânimes com o corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto. Amém. Olha bem. Fomos levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo. Por que o homem aceita Jesus Cristo? Porque ele é levado pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo. O Espírito Santo nos convence do pecado. Ele abre os nossos olhos para a gente ver a nossa necessidade de aceitar Jesus Cristo, o nosso estado de perdição. E uma vez aceitando a Jesus Cristo, uma vez sendo batizado sob profissão de fé, uma vez passando pelas águas com testemunhas, nós firmamos alegremente o seguinte pacto, na presença de Deus. 4 coisinhas que tem aí. Vamos ler a primeira? Comprometemos-nos auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão. Calma! Unidos no amor cristão. Você tem entendido assim? Prossegue. Trabalhar para que essa igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no honor do mundo e na espiritualidade. Trabalhar para o crescimento da igreja. Prosseguindo. Manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e suas disciplinas, contribuindo realmente para o sustento do ministério, para a defesa da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do Evangelho em todas as nações. Olha só, irmão, você sabia que você está comprometido com isso? E o pastor tem que vir para frente e falar assim: irmãos, vamos fazer missões, irmão. Irmão, não falta culto, irmão. Irmão, você tem que estar na igreja, irmão. Irmão, o dia que você for viajar, avisa o pastor que você está viajando, irmão. Irmão,
Nós temos que crescer juntos, irmãos. Nós temos que se alegrar quando o outro se alegra e ficar triste quando o outro está triste, irmão. Temos que auxiliar a propagação do Evangelho das nações. Porque um dia nós somos abençoados, temos que abençoar também. Vamos para o segundo ponto? Comprometemos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios. Para aí. Irmãos, um pastor batista me chamou para beber um copo de cerveja. E falou para mim assim: você tem que experimentar com linha, ela é boa. Não é pecado não, gente. Aqui está dizendo que eu tenho que combater o vício, rapaz. Estou falando sério, o pastor batista me chamou para beber. Que desgraça! Ele sabe que a bebida alcoólica tem feito desgraças no mundo e tem levado desgraças à família, tem levado a outras drogas. E nós temos, às vezes eu vou visitar um irmão e chego lá, a estante dele está enfeitada de garrafa. Você diz: irmão, o que é isso aí, irmão? Ah, pastor, só enfeite, não se preocupa não. Tem irmão que tem arma em casa. Assim: irmão, para que você tem uma arma em casa? Ah, pastor, eu gosto de colecionar. Você não é militar, você não é segurança? Não, mas eu gosto de colecionar. Já fui em casa de irmãos, tinha revistas pornográficas em cima da mesa. Irmão, o que é isso, irmão? Ah, pastor, não sei, deve ser meu filho. Irmão, não permita que essas coisas entrem dentro de sua casa, não. Vamos prosseguir? Educar religiosamente nossos filhos a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares. Opa! Fiéis nos compromissos, honesto. Crente batista não pode ter nome sujo. Crente batista não pode comprar fiado e não pagar. Crente batista não pode dar mau exemplo no trabalho, chegando atrasado, dando atestado falso, morcegando, dormindo na hora do trabalho. Crente batista não deve ser desonesto. Tinha um irmão que tinha um material de construção, que quando ele ia vender fio, tinha um negócio de medir. Um dia foram lá conferir, tinha 80 centímetros, ele dizia que tinha 1 metro. Dizendo que assim ele não sobrevivia, se fosse ser honesto. Prosseguindo, irmãos. Evitar detração. O que é detração? Quem sabe o que é detração? Ninguém sabe o que é detração. Irmãzinha, o que é detração? Não é professora, não quer falar, né? Detração. Ninguém sabe. Pastor? E esse contexto aí, a detração é se tratar o destratar, né? Esse contexto. Marquinhos. Pastor Marcos, desculpa. Isso mesmo. Detração também é fofoca, irmãos. Falar mal dos outros. Ficar falando mal da vida dos outros, criticar, né? Evitar a detração, a difamação e a ira. Sempre em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Amém? Vamos lá. Além disso, comprometemos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos uns dos outros nas orações, a ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza do trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz de todos os homens. Está claro? Amém? Amém. Finalmente,
vocês têm se esquecido desses compromissos? Quantos de nós temos se esquecido desses compromissos? Nessa manhã Deus está chamando você para renovar o seu compromisso com Ele, para renovar o seu compromisso com a sua igreja. Deus está chamando você para você repensar os seus conceitos sobre isso aqui. Eu coloquei embaixo o termo de compromisso no qual você vai colocar seu nome. Eu, Jorge Luiz Abidon, aceito por livre e espontânea vontade os termos de comprometimentos expostos no Pacto das Igrejas Batistas. Eu não quero que você arranca e devolva, não, mas assine isso aí, guarde com você. Eu gostaria de convidar você nesse momento a renovar o seu pacto com o Senhor e com a sua igreja. Se você acha que isso aqui é uma conduta certa e verdadeira, e se você acha que pode fazer a diferença no mundo observando esse pacto, eu quero fazer um desafio a você. Agora eu vou falar uma coisa. Se você acha que isso aqui está errado, que não é para viver assim, você está na igreja errada. Você está na igreja errada. Se você não está disposto a obedecer, você errou de igreja. Lamento dizer isso. Você pode gostar muito de viver encostado aí, mas tem que produzir frutos dignos na obra do Senhor. Quero desafiar você nesse momento. Se você quer renovar com o Senhor esse pacto, a sua vida com o Senhor também, o momento que você aceitou a Jesus Cristo, que você foi se distanciando cada dia mais, os momentos de relapso com a sua igreja, às vezes a sua igreja está reunida lá um pouquinho de irmãos e você está em casa vendo TV, assistindo filme, viajando nas ondas da internet. Às vezes, no domingo de manhã, a sua igreja está estudando a Bíblia e você está lá na praia, olhando as mulheres. Você está lá curtindo o sol. Às vezes você deixa de ir no culto da manhã para ver Fórmula 1. Às vezes você não pode ir à igreja, você acha caro servir ao Senhor, mas você não tem dó de pagar R$160 no jogo do Flamengo com o Kleber Andrade. Às vezes você tem preguiça de vir a um culto de louvor, mas você não mede esforços para ficar até de madrugada vendo um show de Wesley Safadão. Isso está acontecendo na Igreja Batista hoje, irmãos. E por isso nós estamos debaixo de uma grande maldição. Nesses momentos você curte. Daqui a uns anos você chega, pastor, ora pelo meu filho que está viciado. Pastor, ora pelo meu marido que está viciado. Pastor, ora porque na minha casa ninguém quer servir ao Senhor. Pastor, ora porque a polícia teve que ir lá em casa separar uma briga dos meus filhos. Porque nós estamos, irmãos, entrando debaixo de uma grande maldição todos os dias. É tempo de reconciliação. É tempo de renovação. Eu quero desafiar você. Se você quer, nesse momento, renovar o seu compromisso com Jesus Cristo, eu quero desafiar você a se colocar de joelho ou a ficar de pé. Fique de pé onde você está e nós vamos orar nesse momento. Esse é o momento que vamos orar. Eu quero renovar os meus compromissos com Jesus. Tenho sido um crente relapso. Jesus está voltando e eu estou aqui, de braços cruzados, de mãos cruzadas. Estou aqui, não estou nem aí para nada. E eu não quero olhar para você, eu não quero ver se você está em pé de joelhos ou sentado, mas não faça compromisso que você não esteja disposto a pagar, simples da palavra de Deus. Mas se você está disposto a renovar seus compromissos com Deus e com a sua obra, faça isso nesse momento. Eu vou me colocar de joelhos. Eu desafio você também a se ajoelhar ou ficar de pé, mas renove o seu compromisso com Jesus. Vou chamar aqui à frente o pastor Marcos. Ele vai estar orando nesse momento de renovação. E eu quero desafiar você também a fazer isso. Oremos, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos ouvindo o Senhor falar no nosso coração, Deus. É um ajuntamento de servos do Senhor nessa manhã, ó Deus. Talvez em alguns momentos nós tenhamos falhado
no compromisso que assumimos com o Senhor e com a igreja no qual somos membros, ó Deus. Mas que nessa manhã o reavivamento, ó Deus, possa estar entrando no nosso coração, ó Deus, e expandindo para que as nossas ações possam ser ações dignas, ó Deus, de servos fiéis do Senhor, para que nós, ó Deus, possamos a cada dia não sermos motivos de vergonha no Evangelho, ó Deus, para as pessoas que estão em volta de nós, ó Deus, para que realmente possamos ser como a Tua Palavra nos diz, ó Deus, ali em Mateus, como uma candeia, ó Deus, acesa que fica no lugar certo, ó Deus, para que nós possamos ter a luz do Senhor que está em nós apagada, ó Deus. Ó Pai, que nessa manhã o Senhor possa fazer de nós, ó Deus, sermos cada vez mais fiéis ao Senhor, à Tua Palavra e à Igreja do Senhor, Deus, para que a nossa vida, ó Deus, seja a maior pregação e testemunho para aqueles que estão, ó Deus, lendo a nossa vida, ó Deus, e se envergonhando pelas nossas atitudes. Muito obrigado pela vida de cada irmão nessa manhã, que possamos voltar para os nossos lares, ó Deus, abençoados, transformados e libertos de toda a ação do pecado em nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de estar na tua presença. E declaro para ti que estou renovando o meu pacto contigo e para com a minha igreja.